que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, e pois estás comigo e não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo e não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o seu nome é, Meu nome oh aleluia, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. E a tempestade e o vento forte, nada irá roubar a nossa confiança em ti. Nada irá roubar a nossa fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento forte e o vento forte não vão roubar, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Oh, aleluia. Temer porque, Senhor, se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Oh, aleluia. Guardado por quem nunca perdeu batalha. o seu nome é, Seu nome oh, aleluia, Jeová Jireh. irás prover de novo. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. irás prover de novo. Eu creio em ti.
Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar agora pelos dízimos e as ofertas. Eu quero convidar a irmã Adriana para ela orar em sentido dos dízimos e as ofertas. Amém? Aleluias. Aleluias. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Fechamos os nossos olhos e elevemos o nosso coração a Deus neste momento, amém? Querido Deus e amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, suplicando, Senhor, primeiramente, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, meu Pai. Neste momento, queremos Te apresentar os dízimos e as ofertas que foram alçadas, Senhor, no Teu altar, na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa multiplicá-las, Senhor, porque é para a Tua obra, Senhor, para a Tua causa. Também abençoa o celeiro dos Teus filhos, Senhor. Venha com providências, que não possa faltar nada, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus que manda manar do céu, e cremos num Deus todo-poderoso. Ó Deus, abençoa poderosamente as mãos que irá manusear esse dinheiro, Pai, que possa, Senhor, multiplicar em abundância, Pai. Aqueles teus filhos que não puderam ofertar por falta de emprego, que o Senhor possa abrir, Senhor, as portas de emprego, Senhor, para os teus filhos, Senhor. Seja conosco, Paizinho querido. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, porque vivemos debaixo da tua poderosa mão. Muito obrigado, é isso que nós te pedimos, Pai, abençoamos essas ofertas e esse dízimo, no nome santo de Jesus, amém e amém. E amém. Nós queremos conhecer, você que está visitando a nossa igreja hoje, tem algum visitante esta noite? Tem algum visitante? Amém, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Como é que a igreja diz? Amém. Vamos cantar com alegria. Aleluias. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Oh, xalalalala, xalalalala, oh, xalalalala. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus É maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor. Aleluia. Aleluias. Nós queremos agora chamar as crianças e os seus responsáveis, antes de passarmos para a parte da ministração da palavra. Eu quero convidar o irmão Almi, né, para orar por essas crianças abençoadas. Saúde a igreja também com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para que Deus possa continuar abençoando essas crianças, que é o futuro, né? A Batista costuma dizer que não é o futuro, não, é o presente da igreja, né? Então vamos orar pelas tias, pelos pais e por essas crianças.
Grande Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Pai. Ô Senhor Deus, para Te agradecer por tudo que já ouvimos nesse lugar, Senhor Deus. Ô Senhor Deus, Te peço agora especial, Senhor Deus, por essas crianças, meu Pai, que vão estar na salinha, Senhor Deus, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor Deus, da Sua maneira, da linguagem das crianças, meu Pai. Ô Senhor Deus, que os seus pais possam incentivar eles a participarem para ele conhecer cada vez mais a Tua palavra, meu Pai. Sabemos o quanto o mundo tem bombardeado as crianças com informações que não provêm de Ti, Senhor Deus. E nesse lugar eles vão receber informações que vêm de Ti, que são para a edificação de suas vidas e das suas famílias, meu Pai. É isso que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos agora passar antes de passar a oportunidade ao nosso pastor para ele trazer, né, o nosso alimento, que é a palavra do nosso Deus. Existe uma letra de um hino que ele fala muito ao meu coração. E eu queria trazer isso a vocês também essa noite. É um hino bem conhecido, mas eu não vou cantar, eu só vou trazer a mensagem. Que, independente de qualquer situação, o nosso Deus, ele continua sendo Deus. Independente do que estamos passando, tristezas, alegrias, situações adversas, mas o nosso Deus, ele continua sendo Deus. Que diz assim: existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, ele é soberano e forte até o infinito. Ele ganha a luta sem lutar e vence a luta até cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. E Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando Ele manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Você serve a um Deus todo-poderoso. Aleluia. E eu queria passar a oportunidade a Painho para ele orar pela palavra. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, amados. Vamos orar pela palavra que será ministrada essa noite. Que Deus venha falar aos nossos corações, através da palavra que for ministrada essa noite, né, pelo nosso querido pastor, tudo que ele tem preparado, né, ser transmitido à igreja. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça e oramos junto. Querido Deus e eterno Pai, glória te damos, meu Deus, por esses momentos tão alegres na tua presença já nessa noite. Eu sou grato por essa oportunidade de estar aqui, Pai, no teu altar. Deus, fazendo parte, Deus, desse culto maravilhoso, Pai. Culto de louvor, de adoração, de exaltação a Ti. Ô Pai, muito obrigado. Creio, meu Deus, que o Senhor já falou à igreja. Tudo que já houve aqui essa noite e vai falar ainda mais através da Tua palavra que vai ser ministrada, vai ser pregada essa noite pelo Teu Filho, que tem sido um canal de bênção aqui nesse lugar. Através da Tua santa palavra, meu Deus. Ô Deus, derrama da Tua graça, do Teu amor sobre a vida do Teu Filho, Pai. Unge com Teu óleo precioso. Tudo o que ele tem estudado, preparado no seu coração, seja transmitido à Tua igreja. Não o que queremos ouvir, ó Pai, mas o que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Abre nossos ouvidos, nossos corações, leva-nos cativos, meu Pai, diante do trono da Tua graça. E venhamos aprender de Ti através do Teu Filho, Pai. Ser com Ele, ser com a Tua igreja. Assim oramos, Pai, agradecidos por tudo que tens feito e que há de fazer na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, queridos.
Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao pastor Elifran, a nossa missionária irmã Guia, a toda a igreja que mais uma vez nos recebe aqui com muito carinho. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou me sentindo muito à vontade aqui no vosso meio. E isso é o amor de Deus que nos constrange, né? Pessoas que nós não conhecíamos, mas é assim mesmo. Eu estive em Porto Velho, Rondônia, durante quase 3 anos. E lá congreguei na Assembleia de Deus. E conheci lá uma parte do povo de Deus. E quando eu saí de lá, a gente se abraçou, chorou muito. E cada dia Deus colocava em meu coração como é o amor de Deus distribuído no meio do seu povo. É por isso que a gente se sente bem. Então a igreja, mais uma vez, está de parabéns pelo seu amor. Uma igreja muito acolhedora, muito humilde, e nós nos sentimos realmente no meio do povo de Deus, da família de Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto que Deus colocou em meu coração. Eu peço ao pastor permissão para deixar a igreja sentada, porque o texto é um pouquinho grande. Mas abra sua Bíblia aí lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dar uma satisfação da minha esposa e o meu filho não estarem aqui. O Israel tomou uma vacina e deu reação, ele teve febre. Eu peço até a oração dos irmãos, mas ele já está melhor, graças a Deus. Mas a reação dura, né? Acho que é 48 horas. E essa noite ele não dormiu bem, nem noite passada, e nós também não. Mas é assim mesmo. E Deus tem dado saúde e eu quero agradecer. Todos encontramos Lucas, Evangelho, capítulo 15. Eu quero falar nessa noite sobre celebrando a graça de Deus. Vamos ler a partir do verso 1. Eu peço a sua atenção, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Meus queridos, celebrando a graça de Deus. Creio que os irmãos sabem que a palavra graça significa favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos e que Deus nos faz. Esse texto, ele mostra muito esse favor de Deus. Eu tenho um tempinho atrás, hoje que eu fui ver, lançaram uma música chamada O Evangelho dos Fariseus, de uma cantora chamada Aimee, eu acho que é isso. E eu estava lendo alguns comentários sobre essa música. É uma música bonita, é uma crítica muito forte aos evangelhos, aos evangélicos, à igreja cristã. E alguns versos que ela compôs, eu quero ler aqui para os irmãos, para a gente meditar um pouquinho de como nós andamos como igreja, como povo de Deus. Ela diz: fazemos campanha para nós mesmos, estocamos o maná para nós mesmos, oramos por nós mesmos e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. E há um verso já caminhando para o final, ela diz: enquanto ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Ela diz então que Deus está procurando pessoas, muitas vezes que nós não nos preocupamos. E é sobre isso que quero falar com você nessa noite. Lucas começa dizendo que aproximaram-se de Jesus, como era de costume, todos os publicanos e pecadores, no verso 1, para o ouvir. Os publicanos, eles eram uma categoria de pessoas na época de Jesus, muito odiada, porque eles eram judeus que cobravam impostos a serviço de Roma, dos judeus. Então os judeus odiavam os publicanos, um deles era Levi, Mateus. E os pecadores, aqueles que não tinham uma religião, eram pessoas que viviam a sua vida não muito regradamente. E outra classe de pessoa que se aproxima no verso 2 são os fariseus e os escribas. O texto diz: e murmuravam os fariseus e os escribas. Obrigado. Diz aí Lucas, no verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? Era uma seita religiosa extremista que se orgulhava por cumprir a lei, os mandamentos, e eram duros críticos ferrenhos de Jesus.
Era um povo que se orgulhava, se vangloriava da sua religião. E, infelizmente, nós temos visto que isso não é muito diferente em nossos dias. Há muitas pessoas que evidenciam a sua religiosidade. Porque eu faço, porque eu jejuo, porque eu oro tantas horas, porque eu vou para a igreja, porque eu me consagro, porque eu sou santo. E fulano que não faz isso é pecador. Então, baseado nessa introdução aqui, os escribas, quem eram? Eles eram escritores da lei, eram professores, mestres da lei. E essa gente que conhecia a lei, que se vangloriava da lei, murmuravam contra Jesus. E os pecadores e os publicanos chegavam para o ouvir com atenção, atentamente. Muitos deles foram salvos por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas continua dizendo, então lhe propôs Jesus esta parábola. Jesus conta 3 parábolas ali para aquela multidão e também para os fariseus e os escribas, para demonstrar o amor de Deus aos pecadores. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da dracma perdida e continua contando a parábola que nós vamos dar ênfase nesta noite, sobre o filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer esbanjador. Ele é uma pessoa jovem que não tem limites e esbanja as suas riquezas. Mas ele também pode ser enquadrado em alguém que se perde quando se distancia de seu pai. Assim como a ovelha que se distanciou do pastor, assim como a dracma que a mulher perdeu, esse filho que se distancia de seu pai também se perde em meio às suas vontades. Então o texto é longo e nós vamos trabalhar então sobre isso. Eu quero destacar aqui alguns ensinamentos dentro desse texto. O primeiro deles, aí já falando só sobre a parábola do filho pródigo. O primeiro problema que nós vemos nessa parábola é um problema na família, no seio da família. Tem um homem, e esse homem, 2 filhos. O mais jovem resolve então interpelar o pai e pedir a sua herança. O pai estava vivo ainda. Não se pede herança a uma pessoa que está viva. Isso demonstra um problema dentro da família. Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Um outro problema que nós vemos, e é um grave problema aí, é que esse filho mais novo, ele está insatisfeito. E se tem algo que está chamando a nossa atenção nesses últimos dias, é a insatisfação, especialmente de muitos jovens. Nada satisfaz a pessoa. Nós estamos numa época da tecnologia muito alta, muito forte, e tudo está nas mãos de jovens através do celular. A informação, bens, negócios, dinheiro, mas parece que tudo isso tem levado a um sentimento de insatisfação. E as pessoas acabam procurando satisfação em outros meios, não na família que ele está inserido. No seu pai, na sua mãe, com seus irmãos, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua igreja. Eu quero dizer a você nessa noite, procure estar satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. O jovem estava insatisfeito. E essa insatisfação, essa infelicidade, ele está talvez se sentindo infeliz, senão ele não faria isso, leva a chegar ao pai e pedir a sua herança. O pai entrega aquilo que ele pede.
Um problema também que nós detectamos dentro do texto é o filho mais velho, o irmão desse jovem, deveria ter intervido, ele deveria ter conversado com o seu irmão, deveria ter aconselhado uma jovem: não faça isso, você está errado. Mas a parábola não fala nada sobre isso. Então nós percebemos que falta comunhão nessa família, com esses irmãos. Eu quero perguntar a você aqui que é irmão, que está aqui: como está a comunhão com seu irmão? E eu falo dentro da sua casa. Eu não estou falando na igreja, não estou falando na vizinhança. Eu estou falando como está a sua comunhão dentro da sua casa, com o seu irmão. Eu não sei o que acontece com irmãos, mas é muito fácil perdoar alguém de fora e é difícil perdoar o irmão de sangue. Preste atenção sobre isso, você que está aqui nessa noite. Procure perdoar o seu irmão. Procure ter comunhão com ele. Procure viver em paz com ele, porque se tem uma coisa que agrada ao pai, à mãe, é ver os filhos em comunhão. É ver os filhos se alegrando um com o outro. É ver o filho conversando, tendo satisfação com o seu irmão. Que Deus abençoe o seu lar e que você se satisfaça com o seu lar, com os seus pais, com os seus irmãos. Uma outra coisa que eu detectei no texto é a falta da mãe. Jesus não fala na parábola sobre a mãe. Tem um comentarista das parábolas de Lucas, chamado Charles Baxley. Ele diz que talvez a mãe tenha morrido, e por isso ela não é mencionada por Cristo. Mas o que fica evidente é que a falta da mãe causa sérios problemas. Garanto que se ela tivesse viva, ela ia aparecer na parábola: meu filho, não vá. Meu filho, coloque a mão na consciência. E ela começaria logo a chorar, para não deixar o seu filho partir. Como é que você está, mamãe, na sua casa? Como é que está a sua relação com a sua mãe? Valorize a sua mãe. Um dia ela vai partir. E quando ela partir, não adianta choro, não adianta vela. Ela partiu. Como está a relação com a sua mãe? Bom, voltando agora para o texto em si, nós destacamos também a brevidade dos recursos materiais. O filho, ele sai, o pai dá a herança, ainda vivo. O pai não faz questão. Se tem uma coisa que deve estar em nosso coração como pai, é o desprendimento dos nossos bens materiais. A gente trabalha, conquista as coisas, mas nós não devemos ter amor a ponto de negar aos nossos filhos. O pai entrega ao filho: você quer? Tome, leve o dinheiro que é seu. Interessante que quando o pai junta, muitas vezes, e talvez eu possa até estar enganado aqui, mas mais de 90% dos filhos não participaram desse trabalho. E o pai que entesourou, diz Paulo que o pai entesoura para os filhos. O pai então entrega parte do filho mais novo. E Jesus diz que não demora muito tempo, ele estava ansioso para ir embora. Ele estava ansioso para deixar a sua casa. Ele estava ansioso para experimentar a vida. Ele estava ansioso para sair do domínio do seu pai. E o pai então entrega a parte que lhe cabe e ele vai embora. Jesus continua dizendo que ele gasta todo o seu dinheiro. Ele gasta tudo que o pai trabalhou para juntar.
Porque quando nós alcançamos algo que não nos custou nada, nós não valorizamos. Por isso que é importante o pai ensinar o filho, tem que trabalhar. Quer dinheiro? Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Tem que estudar. Tem que acordar cedo. Tem que pegar o trem. Vocês não sabem o que é isso, a maioria aqui não sabe. O que é pegar um trem às 4 da manhã no Rio de Janeiro, parecendo uma lata de sardinha. O meu filho já perguntou para mim muitas vezes, como é que o senhor passou na ESA, pai? Eu era garoto, tinha 17 para 18 anos. E eu comecei a acordar com meu pai 4 da manhã, quando fui para a aeronáutica. Ele pegava o trem para a Central do Brasil, eu pegava o trem para Santa Cruz. Era um outro extremo, como se fosse Cabedelo e João Pessoa, só que muito mais distante. Saía 4 da manhã, voltava às 5 da tarde do quartel, não ia nem para casa, na estação tinha um cursinho, eu soltava, ia para o cursinho, ficava até 10 da noite. 10 da noite eu voltava para casa, tomava um banho, comia, estudava até meia-noite. Todos os dias eu fazia isso. Porque eu tinha uma necessidade, eu precisava de um emprego. Então Deus me abençoou e quando eu fiz o concurso da ESA eu passei. Eu explico ao meu filho isso até hoje. Quer vencer? Trabalhe, estude, se esforce, coloque Deus na sua vida e Deus vai te abençoar. Valorize o esforço do seu pai. Nós vamos ver também como o mundo trata com as pessoas. Jesus vai dizer, ele desejava comer, ele começa a ter fome, e o texto diz, ninguém lhe dava nada. Nada. Está pensando que todo mundo é seu pai? Que passa a mão na cabeça, que chora, que vai com você aonde precisar, que está do seu lado na doença, parece até um casamento, mas é isso mesmo. Quando você sai dessa proteção, ninguém lhe dá nada. Ninguém tem o amor que o pai tem. Ninguém tem o amor que a mãe tem. Ninguém lhe dava nada. O filho pecador, pródigo, chega então, finalmente, ao fundo do poço. Ele cai em si, o texto diz. Mas ele só caiu depois que ele sofreu. Então, meus queridos, eu quero perguntar a você, meditar com você, nos motivos que levaram esse filho pródigo, pecador, a voltar para o pai. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, quais as razões que levaram o filho a voltar? Primeira razão, a derrota. Eu penso que ele só voltou porque ele foi derrotado. Se ele tivesse vencendo, ele não voltaria para casa. Ele só pensa em voltar porque ele sofre uma derrota. E quantas vezes em nossas vidas nós precisamos ser derrotados para aprender? A derrota nos ensina a valorizar aqueles que nos amam. Se você está passando por alguma derrota, não considere como o final da jornada. Deus está permitindo isso para que você valorize a vida. Valorize, aprenda com o sofrimento. Esse filho pensa em voltar, porque ele está sendo derrotado. Veja aí o texto no verso 14 da parábola. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu vi o depoimento de um judeu, com essa polêmica que aconteceu aí no Brasil, essas semanas. Que não vale nem a pena mencionar o que foi dito. Mas eu estava ouvindo um judeu que estava num campo de concentração. E ele disse: nós ficávamos naqueles lugares com fome. E a fome, ela é terrível. Ela é física e é psicológica. E muitos dos meus amigos adoeceram mentalmente pela fome. Não tinham o que comer. Então comia inseto, comia o que aparecesse. Resto de coisas podres, estragadas, que os soldados alemães propositadamente deixavam cair. Os pratos que eles usavam, se faziam necessidades, urinavam naqueles pratos e ali colocavam um resto de comida de lavagem para que nós comêssemos. Um senhor já bem idoso. Esse moço então conhece a fome, creio que pela primeira vez na sua vida. Ter fome é um sentimento bom quando você sabe o que vai ter que comer. E quando você sabe que não tem o que comer, foi isso que ele sentiu, fome. E aí ele começa então a se lembrar. Ele está sendo derrotado e ele então se lembra, caindo em si, ele se lembra, ele volta a pensar no seu pai. O texto vai dizer que ele deseja comer as rações que os porcos comiam. Ele arruma um emprego para cuidar de porcos. Isso para um judeu era a pior humilhação, cuidar de porcos. E ali cuidando dos porcos ele vê as lavagens, as alfarrobas, e ele deseja comer aquela comida. Ou seja, olha onde esse moço estava. Ele cai realmente no fundo do poço. O fundo do poço nos ensina que não há mais lugar para descer, então eu só posso subir. Glória a Deus. Quando você chega no fundo do poço, ele ensina você, ou você morre aí, ou você sobe. Que nessa noite, se alguém aqui estiver ouvindo e está se sentindo assim no fundo do poço, eu quero dizer, Deus vai fazer você subir. Deus está no controle. Deus não perde o controle. Eu estou sofrendo, Deus está no comando. Está sendo derrotado? Tá. Deus está no comando, você vai vencer. Esse moço então cai em si, o texto diz. Glória a Deus. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E o verso 17 diz: então caindo em si. E olha o que ele lembra: quantos trabalhadores de meu pai têm pão, e eu aqui pereço de fome. Ele está lembrando, meu pai é um homem bom. Ele agora está vendo, meu pai é um bom homem. Olha como ele tratava os trabalhadores. Eu lembro como era lá na fazenda, como ele cuidava, como ele amava, como ele tratava com os trabalhadores. Quantos trabalhadores de meu pai? Isso vinha à sua mente agora. Tem pão. E eu aqui que sou filho, estou no meio desses porcos. Ele está no fundo do poço. O filho pecador, esbanjador, voltou, porque estava sendo derrotado. Em segundo lugar, ele voltou, porque sabia quem era o seu pai. Você sabe quem é o seu pai?
Talvez você tenha dificuldade com seu pai aqui na terra. Eu e Erifran fizemos um curso uma vez chamado O Mundo Precisa de um Pai. E esses homens de Deus, eles fizeram esse curso demonstrando que um jovem que tem problema com o pai, de relacionamento, ele vai ter problema na sua vida espiritual de saber quem é Deus, em se relacionar com Deus, porque toda vez que fala de Deus, fala de pai, e isso aí ele traz inconscientemente a relação dele com o seu pai na terra, e aí só o Espírito Santo é que pode mudar esse conceito, e ele vai usar o que for preciso para mudar isso. Deus está usando o sofrimento desse filho para que ele valorize o seu pai. Deus está usando essa derrota para que ele lembre que o pai era bom. Aleluia. Deus está trabalhando na mente desse jovem dizendo: você tem um pai que te ama. Ele pode ser o que for, mas ele é teu pai. Valorize-o. Louvado seja Deus. Ele volta porque sabia quem era o seu pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele conhecia o seu pai. Ele vai me receber. Irmão, que você possa, se há problema entre você e seu pai, peça a Deus para restaurar essa comunhão. Pastor, nunca houve comunhão, mas vai haver. Nunca houve amizade, vai haver. Isso é propósito de Deus. Chegue em seu pai, peça perdão, se humilhe, converse, ore com ele, peça perdão a ele, se achegue a ele, e como Deus, ele se achegará para ti. Quando eu estava para ser ordenado pastor, um pastor me contou uma história. Ele já partiu para o Senhor. Ele me contou uma história que a esposa dele, a mãe dele, depois da morte do pai, se casou com um homem. Esse homem era seu padrasto, e esse homem não gostava dele. E um dia ele comprou umas camisas e deu para a mãe, disse: entregue ao meu padrasto. E quando ela foi entregar, ele perguntou: quem deu essas camisas? Foi meu filho. Ele pegou a tesoura e cortou a camisa no meio. E a mãe disse: o seu padrasto cortou a camisa. Não tem problema não, mãe. Ele foi lá e comprou mais 3. E entregou a mãe, disse: entrega a ele. E quando ela foi entregar: quem está me dando essas camisas? Disse: o meu filho. Diz que ele pegou aquelas camisas e disse: chame ele. E chamou. Então ele abraçou o moço e disse: eu rasguei as suas camisas que você me deu, e você me retribui com essas 3. Eu sei que é Deus na sua vida. E abraçou ele e beijou ele. Não sendo pai desse moço, eles se perdoaram. A comunhão foi restaurada. E ele disse: eu estou dizendo isso para você, César, porque você vai ser um pastor amanhã. Ele foi fazer a sabatina minha lá na igreja de Pastor Américo. E eu era aluno do Betel, estava me formando. Se você vai ser um pastor amanhã, e você não pode ter problema de relacionamento com seu pai, sua mãe, com quem quer que seja. Se tiver, conserte. E não é porque você é um pastor, vai ser pastor, não. Você é um servo de Deus. Conserte seu relacionamento. Peça perdão se for preciso. Ele voltou porque ele sabia quem era o seu pai. Deus quer que nós saibamos quem é Ele. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? É esse pai de amor? É esse pai que ama? É esse pai que perdoa? Ele voltou porque sabia que havia pecado
ele reconheceu os seus erros. Olha o que ele diz, olha na sua Bíblia aí, verso 18: levantar-me-ei. Ele estava no chão, ele estava no fundo do poço. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele sabia o que tinha feito. Nós que somos pecadores, devemos saber os nossos erros, os nossos pecados. Ninguém precisa ficar apontando para mim, para você. Nós devemos reconhecê-los. Eu pequei contra o céu, Pai, diante de ti. E o primeiro sentimento que vem em nós, depois que o Espírito Santo nos convence, é a indignação. Você não se sente mais no direito de ser chamado filho. É assim que nós nos olhamos. O apóstolo Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É a maneira que ele olha para si: Pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata ao menos como um dos teus trabalhadores. Reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Eu pequei contra o céu diante de ti. Ele volta a quarto lugar, porque era de fato um filho de Deus. Quem é filho, volta. Diga isso para o seu irmão: quem é filho, volta. Desde pequeno eu ouço um ditado que diz: o bom filho a casa torna. Escuta aqui, igreja. Se é filho, volta. Eu vou repetir. Se é filho, volta. Ah, pecou. Ah, caiu na bebedeira, caiu na prostituição, caiu no carnaval, caiu, adulterou, fez o que fez, roubou, feriu, matou. Se é filho, vai voltar. Aleluia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo cai 7 vezes, mas todas elas o Senhor o levanta. Se é filho, vai voltar. Ele voltou porque era filho. O Evangelho de João, leia aí capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus não perde para o diabo não, irmãos. Ele nunca, como cantou a moça aqui, perdeu uma batalha. João 10, versos 22. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. João capítulo 10, verso 22 em diante diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aleluia! Vocês não ouvem, porque não são das minhas ovelhas. Se fossem, teriam crido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu chamo pelo nome, e elas me conhecem. Essa parábola, claro, nos ensina esse filho pecador pródigo e esse pai representando o nosso Pai amado Deus. E esse moço um dia ouviu a voz de seu pai, e nem que fosse no sofrimento, na hora de sua morte, ele voltaria para casa. E assim ele volta, todo machucado, sujo, fedorento, humilhado, abatido, derrotado, sem esperança, mas voltou. Glória a Deus. Jonas vai para Nínive, pregar em Nínive. Jonas saiu da presença de Deus e foi para Tarsis. Uma tempestade, o barco afundando, ele disse: joga-me no mar, porque eu sou o causador dessa situação. E os homens então jogaram Jonas ao mar. Veio aquele grande peixe, ele estava morrendo afogado, e o peixe vai com uma misericórdia, o engole e joga na praia em Nínive. E Jonas sai todo lascado, sujo, fedorento, mas vai fazer a vontade de Deus, porque era filho. Você vai, aleluia, você vai, vai todo quebrado, mas vai, fedendo, mas vai, descalço, mas vai, sem roupa, roupa suja, mas vai. E lá vem aquele moço, ferido, humilhado, abatido, maltratado pelo mundo, ninguém lhe dava nada. Então ele volta. Charles Baxley diz que naquele tempo as pessoas tomaram conhecimento desse fato, claro, naquela vila pequena, o pai que abandona a família, abandona o filho, leva a riqueza do homem. Então, muito provavelmente, a vila detestava aquele moço. E quando ele volta, havia o perigo das pessoas o maltratarem. Jesus disse que o pai, vendo de longe, o reconheceu. Isso quer dizer que ele esperava: meu filho vai voltar. E diz Jesus que ele sai correndo. Um homem naquela época não corria, isso não era uma atitude nobre a um homem, porque as suas vestes esvoaçavam. Mas ele corre, ele não quer saber da vergonha, ele quer proteger o seu filho. E diz o texto então que ele corre em direção ao filho, e o abraçou, e o beijou. Quem é pai aqui? Levanta a mãozinha. Por mais que o seu filho erre com você, não deixe de abraçá-lo e de beijá-lo. Não concorde com o erro dele, corrija-o se for preciso, discipline-o se for preciso, mas abrace ele, beije. Beije ele, abrace ele, carinhe ele, diga que você o ama. Faça isso.
Você não sabe o valor de um abraço, de um pai, de uma mãe. Abrace o seu filho, beije o seu filho, ame o seu filho. Não tenha vergonha de abraçar o seu filho. Nesse momento de liberdade, libertinagem, até podemos chamar, onde eu vou com meu filho, eu abraço ele. Às vezes ele fica com vergonha, pai, vão achar ruim, o que é que vão pensar da gente? Eu digo, não esquenta, e beijo ele. Muitas vezes está no shopping, aí eu abraço, beijo, aí fica todo mundo olhando, que faz sem vergonha, beijando esse moço. É meu filho, eu abraço e beijo mesmo, estou nem aí, o que vão pensar, que vão achar, é meu filho. Diz o texto então que o pai corre, o abraça e o beija, e ele começa a falar aquele discurso ensaiado: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não termina. Se você for ver, ele não diz, me trata como dos teus trabalhadores. O pai não deixa, e o pai o interrompe. Volte lá para Lucas 15, aleluia. E levantando-se foi para seu pai. Ele tomou atitude. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido. Quem é pai se compadece. Tenha compaixão do seu filho. Às vezes nós vemos pais muito duros com os filhos. Eu tenho que ensinar, eu tenho que bater, eu tenho que corrigir. Se eu não fizer isso, o mundo vai fazer. Vá com calma, corrija, discipline, mas não agrida, não violente seu filho. Não, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Abrace, você está errado. Eu não gostei do que você fez, mas eu sou teu pai. Eu amo você. Se levante, se corrija, se aprume. Eu sou teu pai. O pai correu, se compadeceu dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia. Ele abraçou, ele beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não diz, me trata como um dos teus trabalhadores, porque ele não era trabalhador, ele era filho. Absalão pecou contra Davi. Se você for ver a história, Davi se envolve com Betseba, e Absalão astutamente vai para a porta do rei. E quando as pessoas vinham se aconselhar com Davi, ele dizia, meu pai está ocupado, o que você quer? Meu pai não tem tempo para tratar com você. E diz o texto que ele foi então roubando o coração daquele povo. Ele estava preparando um ardil de tomar o lugar de seu pai. Davi estava envolvido com Betseba. E aí então o filho começa a roubar o coração do povo, até o momento que ele se levanta contra o pai. E Davi então tem que fugir de Jerusalém, porque ele sabia que Absalão estava a ponto de o matar. E quando Davi foge, ele chama seu capitão Joabe e diz, meu filho se levantou contra mim, você é o meu general, vá, agora cuida do meu filho, não faça mal ao rapaz. Meu Deus, o rapaz queria matar o pai. Ele diz, não faça mal ao moço, cuida dele. Joabe mal, quando Absalão foge, fica preso nas árvores.
Joabe é o mundo, irmão. Não ama seu filho. Joabe vai lá e mata covardemente Absalão. Quando ele vem com a notícia, Davi vem desesperado, e a primeira coisa que ele pergunta é: como está meu filho Absalão? Seu filho está morto. Davi se desespera, joga pó de terra para cima das suas vestes, rasga as suas vestes e começa a lamentar, a chorar e a dizer: meu filho, Absalão. Meu filho. Que amor é esse, irmão? Que o filho queria matá-lo e ele chora desesperadamente. Meu filho Absalão. A ponto de Joabe ter que pará-lo, dizer: pare, rei. O que as pessoas vão dizer de você? O seu filho queria matá-lo e você agora está em desespero. E ele tem que se recompor para assumir o comando da nação novamente. Esse é o amor de um pai. Ele abraça, beija, não quer saber por que gastou o dinheiro. Muitos pais nessa hora, eu lamento em dizer isso, mas diria: se dane daqui. Eu não disse a você que não fosse. Eu não disse a você que não gastasse dinheiro. Agora vá embora da onde você veio. Vire e vá embora. Não era assim esse pai. Ele correu, abraçou e o beijou. Sabe o que é isso? Graça. Graça. O filho não merecia, mas a graça de Deus inunda o coração daquele pai. E ele diz: traga a melhor roupa, traga a sandália, traga o anel. Vamos fazer uma festa, mate o bezerro, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aleluia. Ele não merecia, como você, como eu, não merecemos. Mas é como Deus nos vê. A minha esposa nova, Raquel, ela tem dito a mim: César, pare de olhar para você como você se vê e comece a olhar como Deus te vê. Porque quando a gente olha para nós, a gente vê que merece punição, a gente vê que merece castigo, porque nós somos indignos. Mas ela diz: olhe para você como Deus olha. E esse texto nos mostra como Deus olha para nós. Como esse pai olhou para aquele filho, Deus olha para você que é filho. Ele não vai te punir. Ele pode até permitir a derrota. Ele pode permitir o sofrimento. Mas no final, Ele te abraça e te beija. Você é meu filho. Fique de pé, irmão, nessa noite. Glória a Deus. Finalmente, esse filho voltou, porque a graça de Deus é irresistível. Você pode dizer isso? A graça de Deus é irresistível.
A graça de Deus é irresistível. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. É meu filho. É meu. Você que é pai. Você que é pai, que está aqui nessa noite, sabe o que eu estou falando. Você quer o melhor para o seu filho. Trazei a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo. O anel fala de propriedade. Ele é meu. Sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Celebre a graça de Deus, querido. É assim que Deus te vê em Cristo. Quando Deus olha para você e para mim, Ele vê o seu Filho em nós. Ele vê Cristo em nós, a esperança da glória. Mas Deus só vai olhar para você e para mim e ver filho, se eu e você, arrependido, voltarmos para Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Só Ele é que pode te justificar e me justificar. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus renove as suas forças, o seu amor, a sua comunhão com seu pai, com seu irmão, com seus filhos, com a esposa, com o seu lar, com a igreja, porque a igreja é uma reunião de famílias. Que o Senhor então te abençoe. No nome de Jesus, é a minha oração a você. No nome de Jesus, a minha oração a Deus em seu favor. Amém, pastor Elifran? Glória a Deus. Continue de olhos fechados. Continue de olhos fechados. Eu sei que essa mensagem aqui falou profundamente aos corações. Eu sei que tem vidas aqui nesta noite que veio especialmente porque o Senhor marcou este encontro. Como está a tua vida, querido? Como está teu coração? Aonde você está? Talvez você não tenha pedido a tua herança ao teu pai, mas você esteja exatamente lá onde aquele filho estava, passando por humilhação, passando por situações de privações por causa das suas escolhas. Eu não sei, não te conheço, mas o Senhor que sonda os corações, Ele está aqui, querido. Fecha teus olhos e começa a orar. Começa a agradecer a Deus por Ele ter mandado esta mensagem do céu para você e para mim. Obrigado, Senhor, por estar nesta noite nos alimentando, Pai. Obrigado, Deus, que eu sei que o Senhor está fortalecendo corações nessa noite. Eu sei que o Senhor está fortalecendo o elo entre homens, mulheres, entre pais e filhos, entre filhos e o Senhor. Meu Deus, essas palavras de Jesus nos constrangem ao ponto tal de saber que o amor dele por nós, ele é imensurável. Ele te ama de uma forma tão tremenda que nesta noite ele está te incomodando e dizendo para você: filha minha, filho meu, mesmo aí onde você está, eu quero você comigo aqui. Glória a Deus. Venha para perto.
Venha para perto de mim. Se aproxime de mim. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se você veio aqui nessa noite esperando receber uma mensagem de Deus, Deus está dizendo para você: chegue-se a mim. Tenha comunhão plena comigo. Assim como aquele pai estava recebendo o filho de braços abertos, Jesus está nessa noite te chamando à sua presença. Ah, eu não quero, pastor, porque eu tenho algumas pendências. Ei, a prioridade é entregar a sua vida. As demais coisas, Ele dará graça para você vencer. Eu creio, Pai. Alguém no nosso meio nesta noite, ouvindo essa mensagem, quer entregar a sua vida a Cristo? Se essa palavra falou ao teu coração, não espera ir lá para o chiqueiro dos porcos. Hoje Ele te chama. Ele te ama. Alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer renovar a sua fé, a sua aliança, a sua esperança, assim como aquele filho que voltou e reconheceu que não era merecedor. Eu e você também não somos, mas é por graça e misericórdia. Aleluia. As misericórdias do Senhor Obrigado, Deus. são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado pela tua misericórdia. Alguém está precisando desse momento retornar? Glória a Deus. Se não há, que Deus te conceda uma próxima oportunidade. Vamos louvar o Senhor com alegria. Em seguida estaremos dando aleluia. Olha aqui uma vida aqui. Eita glória. Aleluia. Continue orando, irmãos, aí. Continue orando. A festa no céu nesse momento. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele marcou hoje esse encontro contigo. Ele conhece você, seu deitar, seu levantar. Sabe até quantos cabelos tem na tua cabeça. A tua vida pertence a Ele. Mas alguém está no nosso meio aqui que quer receber o perdão do Senhor nessa noite. Levante suas mãos aí, queremos orar por você. Repita comigo. Senhor meu Deus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa meus pecados cometidos, consciente ou inconscientemente, e escreve meu nome no livro da vida. Senhor Deus maravilhoso, nós concordamos com a oração da tua filha. E diante da tua congregação, Senhor, e diante de ti, nós queremos a receber, Senhor Deus, no seio, na unidade, na família da fé, no corpo de Cristo, que é a tua noiva, Senhor. Toma a tua filha em tuas mãos. Como é teu nome, irmã? Renata. Toma Renata em tuas mãos, Senhor. Ajuda a tua filha nessa caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela nunca tenha dúvida que o Senhor ama ela incondicionalmente, Pai. Que o teu amor é perfeito, que a tua graça é maravilhosa, que ela te sirva com todo o fervor, que ela não olhe para trás como a mulher de Ló, mas que ela prossiga para o alvo, Senhor. Ajuda a tua filha, Senhor, e ser com ela em todos os momentos da vida, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Patrícia, dá um abraço nela aqui, benção, por favor. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Aleluia! Deus está aqui. Aleluia! Vamos louvar o Senhor, querido. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Te amo, Deus,
Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo. Aleluia! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Mais uma vez, és fiel em todo tempo, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade nos seguirá. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, tua bondade nos seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só a igreja és fiel em todo tempo. És fiel. Aleluia. És fiel em todo tempo, Jesus. E as tuas misericórdias duram para todo sempre. Aleluia. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui louvando e bendizendo o teu santo nome, Jesus. Aleluia. De Deus, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo
Senhor. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Oh, da bondade de Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Glória. Jesus. Quem está feliz, dê um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Senta aí 2 minutinhos, por favor. Aleluia. Senta aí, por gentileza. Glória a Jesus. Antes da gente dar os avisos, eu queria convidar o nosso amado presbítero João Batista. Nós tivemos sábado, ontem, nós tivemos em Soledade e eu tive pregando na união masculina da nossa convenção em Campina Grande, e os meninos ficaram lá em Soledade e a gente passaram por Campina e me trouxeram. João, como foi estar lá em Soledade ontem? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. De fato, foi uma bênção, né? Meio cansativo. Eu já estou com uma certa idade que a gente foge um pouco da rotina, mas foi uma bênção, né? Juntamente com o irmão André e o irmão Roberto e o pastor, a gente fizemos alguns serviços lá na igreja, e à noite o culto foi uma bênção. E oremos pela Igreja de Soledade, não é? E aí fica o convite para que você possa estar conhecendo aquele trabalho. Na verdade, é a nossa igreja filha, não é? E os irmãos lá precisam muito do nosso apoio. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço para os irmãos que estão aí nos assistindo lá em Soledade, tá certo? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então você que tem o desejo de evangelizar, de estar fazendo, se envolvendo na obra, todo mês, no último sábado do mês, a gente celebra a ceia lá. Mas eu quero ver se a gente consegue dar um apoio mais maciço. Cada 3 meses a igreja levar uma caravana para lá, fazer impactos. É necessário. Muitos adultos se convertem lá, mas poucos vão à igreja de volta na segunda vez. Agora as crianças, elas estão firmes. Temos quase 10 crianças lá frequentando firmemente. Eu creio que desse pequeno exército eles vão crescer e seriam os discípulos do Senhor. Vamos dar os nossos avisos, preste bem atenção. Nós temos amanhã, na segunda-feira, o Projeto AME. Nós só temos um Projeto AME funcionando, e eu espero em Deus que outras portas se abram, irmãos. É uma realidade. O Projeto AME, na realidade, são cultos nos lares, né? Então, abra as portas, me chame, convide, esteja disponível para levar o evangelho aos seus vizinhos, seus parentes. E ensaio do Ministério de Dança amanhã às 19 horas. Culto de oração na terça-feira, tem sido uma bênção o culto de oração, 19h30. E na quarta-feira à tarde temos intercessão, 15 às 16, e reunião dos departamentos mulheres e homens, que também tem sido, para a glória de Deus, uma maravilha. Culto de estudo da palavra, nós estamos perto de terminar, estamos no capítulo 11, estamos falando sobre a ceia do Senhor, tratando de assuntos muito importantes. Então venha aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você tem a oportunidade de perguntar, levantar sua mão e interagir nesse culto aí, tá bom? Na sexta-feira temos ensaio do Ministério de Louvor. No sábado teremos culto dos jovens. E no domingo de manhã nós teremos o quê? Consagração, porque à noite é culto de Santa Ceia. Eu peço aos irmãos, deixa eu ver aqui. Eu peço aos irmãos que vão ao retiro,
que efetue o pagamento da primeira parcela. Já estão me cobrando lá na igreja El Shaddai, certo? Então, quem não fez ainda nenhum pagamento, me procure para a gente regularizar junto a El Shaddai. Oi. Quarta-feira já falei dos homens e das mulheres também. Eu quero convidar o pastor César para estar fazendo uma oração de intercessão. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos e temos também uma parente da irmã Carmen. Ela pede oração por sua irmã que estará fazendo uma cirurgia. Vamos orar, né, pastor? Fique de pé, queridos. Você visitante, muito obrigado por ter vindo. As portas estão abertas para você voltar e que Deus possa continuar abençoando você e sua família. Vamos interceder pela irmã da irmã Carmen e também pelos outros irmãos, né? Diga, benção. Então vamos orar primeiro pela essa parte daí da saúde, da área da saúde. A irmã Aline fez uma cirurgia essa semana. Que Deus possa estar restaurando a saúde dos demais irmãos. Irmã Estelita, irmã da paz e os demais irmãos. Amém, querido. Por favor, preste atenção aqui, que eu quero falar bem rapidinho. Eu estava enfermo uma ocasião. Escute isso aqui, por favor. E a irmã do ciclo de oração lá na igreja do Pastor Américo chamou os irmãos. Eu estava de serviço nesse dia. E aí disseram, vamos orar pelo irmão César. Eu era aluno. E um dos irmãos, a irmã disse, quem pode ficar aqui no meio da roda para se colocar no lugar do irmão César? Esse irmão fez isso. Escuta isso aqui, irmão. Ele veio para frente. E os irmãos puseram as mãos nele e oraram. Ele me contou depois, César, eu senti algo muito forte onde você está com essa enfermidade. E eu creio que Deus te curou. Eu não estava lá e eu aprendi isso. Então, se a gente vai orar agora por essas pessoas, por favor, vamos procurar se colocar no lugar delas, para a gente não orar somente por orar, tá bom? Feche seus olhos. Tem alguém aqui, parente que está? Quem é o parente que está pedindo? Venha para cá, irmã, por favor. Fica aqui no lugar dele. Fica aqui. Quem está enfermo, que está com a parente, né, que falou, vem para cá no lugar dela. Talvez você não esteja enfermo, mas se coloca aqui no lugar dessa pessoa. E a igreja, por favor, irmãos, estenda a sua mão, pedindo como se fosse para você, por essa pessoa, por um parente seu. Querido Deus, nós estamos aqui como teu povo. A tua palavra diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nesse momento nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia, meu Pai, sobre essas pessoas que estão aqui no lugar daquelas que estão enfermas. Envia, Senhor, teus anjos para lutar, para curar. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Que todo mal caia por terra. O Senhor dê saúde, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. A saúde alcance essas ovelhas. E o nome de Jesus Cristo seja glorificado. O nome que é sobre todo nome. E oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Aplauda Jesus, irmão. Deus abençoe, minha irmã. Receba a vitória. Queridos, eu quero convidar a irmã Laurinha. Cadê a irmã Rosinha? A filha da irmã Rosana está aí.